Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai ensinar o método de Gauss-Seidel, também conhecido como o método dos deslocamentos sucessivos. Ele é uma alternativa ao método de Jacobi porque o objetivo dele é realizar a equação com menos interações e com mais chance de você achar a solução correta. Então, antes de a gente começar a resolver o sistema propriamente dito, a gente tem que verificar a convergência desse sistema. Então aqui eu preparei um exemplo. A gente tem esse sistema e a gente vai verificar a convergência dele. Então a gente vai partir primeiro pelo critério das linhas, depois, caso a gente não consiga provar que ele converge, a gente vai testar o critério das colunas e por fim a gente vai testar o critério de Sassenfeld. E esse critério aqui, o critério de Sassenfeld, é um diferencial em relação ao método de Jacobi. O método de Jacobi só usa o critério das linhas e o critério das colunas. Então, por isso que o método de Gauss-Seidel ele tende a ser mais preciso, né? Então, aqui a gente fez a matriz dos coeficientes do nosso sistema linear. A gente vai traçar aqui a diagonal principal dessa matriz. E a gente vai aplicar o critério das linhas. Como é que a gente faz o critério das linhas? A gente vai somar os elementos que estão fora da diagonal principal, no caso da primeira linha, e vai dividir eles pelo elemento da diagonal principal. O valor que a gente obtém tem que ser um valor menor que 1. Caso o valor dê igual a 1 ou dê maior que 1, a gente sabe que ele não converge para esse critério. Então a gente vai testar os critérios seguintes. E por fim a gente testa o critério de Sassenfeld. Caso o método funcione para as 3 linhas, beleza, a gente não precisa mais testar os outros critérios. Assim que o método funciona, a gente para de testar os critérios e começa a resolver o sistema. Certo, então aqui a gente tem a primeira linha, os dois elementos de fora da diagonal principal, a gente soma eles e divide pelo elemento que está dentro da diagonal principal. A gente faz isso, a gente obtém 0,4, menor que 0,1, prosseguimos, está dentro do nosso critério. Na segunda linha, a gente tem 3 e 1 fora da diagonal principal. A gente vai somar eles e vai dividir pelo elemento da diagonal principal. O problema nessa hora é que o elemento da diagonal principal, quando a gente realiza a divisão, a gente encontra o valor igual a 1. E esse valor, como eu disse antes, mostra que não converge. Então a gente pode continuar, fazer 3 mais 3, dividir por 6, o critério das linhas para a terceira linha. Porém, a gente já testou aqui que na segunda linha ele não iria convergir. Então a gente agora vai começar a fazer para a segunda... o segundo método, que é o método das colunas. Então, o método das colunas é parecido com o método das linhas, né? A gente vai somar os elementos que estão fora da diagonal principal, dividido pelo elemento da diagonal principal. Então, aqui para a primeira coluna, a gente tem 3 mais 3 dividido por 5, que vai dar 1,2. Então, logo na primeira coluna, a gente já viu que deu um número maior que 1. O que quer dizer que o critério das colunas não foi atendido. E por fim, a gente vai testar o nosso diferencial aqui, que é o critério de Sassenfeld. É a vantagem desse método em relação ao método de Jacobi. Então, o critério de Sassenfeld. A gente vai fazer igual ao critério das linhas, para o caso do primeiro elemento. Porém, o resultado que a gente encontrar, a gente vai usar para calcular na segunda linha. Então, vamos lá. Para a primeira linha, a gente tem 1 mais 1 dividido por 5, a gente encontra 0,4. É um número menor que 1, certo? Serviu o critério. Para a segunda linha, a gente vai usar esse beta 1 que a gente achou. A gente tem 3, que é o primeiro elemento da linha, e a gente vai multiplicar ele por esse 0,4 que a gente achou. Então vai ser 3 vezes 0,4 mais 1, que é o elemento seguinte da linha, dividido pelo elemento da diagonal principal, que é o 4. Isso dá 0,55. Então, novamente, a gente conseguiu o nosso objetivo. E agora, para calcular o beta 3, que seria para a terceira linha, a gente vai usar o primeiro elemento da linha fora da diagonal principal, que é o 3, e a gente vai multiplicar isso por 0,4, que é o valor de beta 1 que a gente encontrou anteriormente. Na sequência, a gente vai usar o outro elemento que está fora da diagonal principal, que é o 3 também, e vai multiplicar pelo valor de beta 2, que é 0,55. Feito isso, a gente divide pelo elemento da diagonal principal, que é o 6, e o resultado deu 0,475, que também é um número menor que 1.
Então, a gente provou que a matriz converge. Então, a partir disso, a gente pode começar a fazer o método de Gauss-Seidel e obter o resultado dessa matriz. Então, o método de Gauss-Seidel, ele é um método iterativo. O que isso quer dizer? A gente vai testar os valores, a gente vai partir de uma matriz nula, de um vetor nulo, na verdade, e a gente vai seguir no método. A cada valor que a gente for usando, a gente vai atualizar a nossa matriz e vai achar valores cada vez mais próximos do real. Então, inicialmente, a gente tinha aquele sistema linear. Deixa eu ver esse sistema linear. E a gente vai isolar os coeficientes de cada linha. Para ficar mais simples de enxergar, eu nomeei o x2 como y e o x3 como z. Só para simplificar mesmo. Então, primeiro a gente vai isolar o x1 na linha 1, o x2 na linha 2, que eu chamei de y, e o x3 na linha 3, que eu chamei de z. Feito isso, a gente chegou nessa fórmula aqui. Então, como que funciona esse método? A gente vai partir de um vetor nulo. Qual vai ser o nosso vetor nulo? 0, 0, 0. Então, o x vale 0, o y vale 0 e o z vale 0. E a gente tinha aquela fórmula iterativa que eu anotei pequenininho aqui para caber no vídeo. E a gente vai partir de um k igual a 0. Para k igual a 0, a gente vai ter o x1, o y1 e o z igual a 1. Aqui tem um errinho, tá, pessoal? Aqui é y igual a 1. Então, beleza. Qual o valor que a gente tem inicialmente para o x, y e para o z? A gente tem 0 para cada um dos elementos. Então, vamos começar a resolver. A gente vai substituir esses valores aqui nessa fórmula, e aí na fórmula seguinte e na outra fórmula. E aí a gente vai obter um novo vetor que a gente vai usar para calcular o k de 1. E assim a gente vai avançando e prosseguindo no nosso método. Beleza, mas vamos lá. Para o valor de x igual a 1, a gente tem 5 menos y. Quanto que vale y? 0. A gente substitui aqui, 0. O z vale 0, dividido por 5, então a gente encontrou o novo valor de x, que é igual a 1. Então a gente vai reescrever o nosso vetor com x igual a 1. Beleza, agora a gente vai calcular y. Y igual a 6 menos 3x. Quanto que vale x? Vale 1, porque a gente acabou de calcular. Então, essa é a dificuldade do método. Se é que pode ser dito assim, porque ele é trabalhoso nesse sentido, porque a cada vez que você calcula um novo valor, você vai usar ele nas suas contas. Então, eu comecei de x valendo 0, só que agora o meu x já vale 1. Então, eu não vou usar mais aquele x igual a 0, eu vou usar o x igual a 1, que é o valor mais recente do x. E o mesmo para o y e o mesmo para o z. Eu vou sempre usar o valor mais recente na minha conta. Beleza, continuando. A gente tem y igual a 6 menos 3x menos z. Então, vai ficar 6 menos 3 vezes 1, que é o valor mais recente. E eu ainda não calculei o valor de z, então z vai continuar sendo 0. Dividido por 4, a gente achou um novo valor para o y. Y igual a 0,75. Então a gente reescreve o nosso vetor e coloca aqui o 0,75. Beleza. Agora a gente vai calcular um novo valor para o z. O z é dado por menos 3x menos 3y sobre 6. Menos 3 vezes x, o nosso valor novo de x é 1. Então a gente vai colocar aqui 1. O nosso novo valor de y é 0,75, então vai ficar menos 3 vezes o novo valor de y, que é 0,75. Dividido por 6 dá o valor de menos 0,875 para o z. Então, pessoal, a gente partiu desse vetor aqui e chegou nisso. Então agora a gente esquece esse vetor aqui, a gente não vai mais usar ele. A gente vai só usar esse vetor aqui. E assim por diante. Conforme a gente escreve um novo vetor, a gente abandona o antigo e parte para um novo. Para o valor de k igual a 1, o processo é o mesmo. A gente tem aqui x igual a 5 menos y menos z, só que o valor de y é 0,75 e o valor de z é menos 0,875. Dividido por 5, a gente achou um novo valor para x. Então a gente faz aquele mesmo processo de reescrever nosso vetor com um novo valor. Então a gente tem um valor x igual a 1,025. Beleza, agora a gente vai calcular o nosso y. O y é 6 menos 3x menos z dividido por 4. 6 menos 3x. O x a gente já tem um valor novo? Sim, a gente vai usar ele aqui. O z, a gente já calculou algum valor dessa vez? Não, então a gente vai usar o mais recente, que é o 0,875. Beleza. Então encontrei esse dividido por 4, né? Encontrei esse valor aqui para y. A gente vai reescrever no nosso vetor.
Para o z é a mesma coisa. Vai ser z igual a menos 3x menos 3y sobre 6. Eu já tenho um valor novo para x e para y? Sim, eu tenho. Eu acabei de calcular, certo? Então a gente vai usar ele nessa equação e vai dar o valor de menos 0,9875 para z. Então a gente reescreveu o vetor e chegou nisso aqui, que é o nosso novo vetor. Então agora a gente esquece esse vetor por um instante e parte para esse. Então agora para k igual a 2, a gente vai continuar aqui para o nosso valor de k igual a 2. Vou deixar aqui para facilitar. Para k igual a 2, a gente vai calcular o valor de x3. Então vai ser 5 menos y e menos z. Eu reescrevi aquele vetor que a gente calculou por último aqui para facilitar, certo? Então a gente vai ter 5 menos y e menos z. Qual o valor de y? 0,95. O valor de z é menos 0,9875. Então a gente substitui aqui. Dividido por 5. O que a gente obtém? Obtém um novo valor para x, que é 1,0075. A gente vai calcular o nosso y, que vai ser 6 menos 3 vezes x, que é igual a 0,75, que é o valor que a gente obteve aqui por último. E a gente prossegue na conta. Vai ser menos z, qual que é o último valor de z que a gente tem? É menos 0,9875. Dividido por 4, a gente achou um novo valor para y. Prosseguindo, a gente vai calcular o valor de z. z é dado por menos 3x menos 3y dividido por 6. Nosso novo valor de x é 1.0075 e o nosso novo valor de y é 0.9913. Então a gente vai substituir na equação do z e a gente vai obter esse valor aqui, 0,994. Então, pessoal, a gente reescreveu esses valores aqui, chegou nesse novo vetor. O que vai acontecer? Conforme for aumentando o número de k e for seguindo no método, a gente vai chegar no valor mais próximo do real da solução dessa equação. Só que se eu continuar aqui, eu vou ficar fazendo essa equação e eu nunca vou parar. Então, geralmente nos exercícios, eles definem um critério de parada. Eles pedem um erro menor que um valor x. E aí eles querem um erro menor que 10 a menos 1, por exemplo. Menor que 0,1, menor que 0,2. E aí vai do exercício do seu professor. Então, agora eu vou ensinar como é que funciona o critério de parada. O critério de parada do exercício é calculado com os dois últimos vetores encontrados. Então a gente vai calcular aqui a norma do infinito dessa diferença dos dois últimos vetores. A gente vai calcular aqui em módulo esse valor e vai pegar o maior valor. Então eu fiz esse menos esse, esse menos esse e esse menos esse. Calculei o módulo disso e a gente vai pegar o maior dos três valores aqui, que no caso é o 0,0413. Então a gente escreve ele aqui. E agora a gente vai pegar o máximo do nosso vetor atual, que é o 1.0075. Então, essa diferença aqui vai dar o erro do nosso método. E o erro nesse caso aqui que eu fiz, calculei 3 novos vetores, né? Eu parti do vetor 000 e calculei mais 3 vetores diferentes. O erro desse método é 0,0409. Então, por exemplo, se eu quisesse um erro menor que 10 a menos 1, que é 0,1 aqui já teria atendido. Se o erro fosse menor que 10 a menos 2, aqui ainda não teria atendido, eu teria que calcular mais uma vez e seguir no método. É isso, pessoal. Muito obrigado.